Você já pensou em realizar cotagem de peças mecânicas com diversos elementos de modo fácil e complicado? Então vem comigo que eu vou te explicar certinho como é que é essa história de realizar cotagem de elementos de modo prático. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Desenho Técnico Digital, o canal que descomplica seus projetos mecânicos e arquitetônicos. Eu sou o professor Flávio Damasceno, especialista em projetos mecânico e arquitetônico. Eu estou aqui para te mostrar como fazer a cotagem de peças com elemento e no final eu vou te mostrar na prática como se faz a cotagem. Então recomendo que assista esse vídeo até o final, que irá te auxiliar na aprendizagem de métodos de cotagem. Se você ainda não assistiu a primeira aula sobre cotagem básica de peças, eu vou deixar um link no final dessa aula para você assistir. É de fundamental importância que você assista essa aula também para aprimorar seus conhecimentos em cotagem. Então vamos deixar de enrolação e iniciar nossas aulas sobre cotagem de elementos. Com as cotas básicas somente, não conseguimos reproduzir as peças que apresentam elementos. Ou seja, nos modelos com peças com elementos, é necessário também indicar as cotas de tamanho e de localização dos elementos. Nessa aula, nós iremos aprender a cotar os elementos das peças. Iremos ver que as cotas de tamanho se referem às medidas dos elementos necessários à execução da peça. E as cotas de localização indicam a posição do elemento na peça ou posição do elemento em relação a outro tomado como referência. Agora nós vamos fazer a cotagem do rebaixo. E para cotar o rebaixo, nós precisamos de duas cotas, a cota do comprimento e a cota da profundidade. Nesse exemplo, a cota do comprimento é igual a 30 mm e a cota da profundidade é igual a 14 mm. A vista que essas cotas são melhores representadas é a vista frontal. E nesse caso, a largura do rebaixo coincide com a largura da peça. E por isso não precisamos repetir essa cota para completar a ideia do tamanho do rebaixo. E assim fica representado o modelo com as cotas básicas e as cotas do elemento. No caso dessa peça, não precisa marcar as cotas de localização do rebaixo, pois sua posição já está determinada pelo próprio limite da peça. Neste outro exemplo, essa peça tem um rasgo central passante transversal. Para construir essa peça, além das medidas básicas, vamos precisar também das medidas do rasgo. As duas cotas necessárias para a determinação do rasgo são a cota do comprimento do rasgo e a cota da profundidade ou altura do rasgo. O comprimento do rasgo é igual a 20 mm e a sua profundidade é igual a 14 mm. Como o rasgo atravessa a peça completamente no sentido transversal, a largura do rasgo é a mesma que a largura da peça. Junto com as cotas básicas, temos aqui o dimensionamento completo dessa peça. Como podemos ver nesse desenho, a linha de simetria indicada por uma linha traço e ponto estreita aparece na vista frontal e na vista superior, mostrando que esse modelo é simétrico, e nesse caso as cotas de localização tornam-se indispensáveis. No caso de não haver a linha de simetria, devemos então indicar a localização do rasgo através de cotas, ou seja, a distância desse elemento em relação à face esquerda e direita da peça, tomada como referência. E se uma peça tem um furo, o que precisamos saber para realizar a cotagem do furo? Não sai daí que eu já te mostro. Observe que nessa peça, o furo não está centralizado e nesse caso, além das cotas que determinam o tamanho do furo, nós também precisamos da cota de localização. A vista que o furo aparece com maior clareza é a vista frontal, portanto, essa será a vista escolhida para a cotagem desse elemento. Observe como é feito isso. O tamanho do furo é determinado por duas cotas, comprimento e altura, que são 10 e 15 mm, respectivamente. Para facilitar a execução da peça, a localização do furo deve ser feita a partir do centro do elemento, e duas cotas de localização são necessárias, nesse caso. No desenho da peça com furo passante, possui, além das cotas básicas, as cotas de tamanho e as cotas de localização do furo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever e fique por dentro de todo o conteúdo que fazemos semanalmente sobre desenho técnico, que irá auxiliá-los nos projetos de desenho. Além disso, eu sempre deixo na descrição dos vídeos dicas e link com material exclusivo. Então, clica aí, se inscreva, deixa aquele like, compartilhe com seu amigo.
Algumas peças possuem mais de um elemento e a execução das cotas é um pouco mais complexa. Assim, quando uma peça possui mais de um elemento, duas situações são possíveis. Os elementos são iguais ou os elementos são diferentes. No primeiro caso, não é necessário cotar todos os elementos. Entretanto, quando uma peça tem elementos diferentes, todos os elementos devem ser cotados para permitir então a execução. Vamos ver no exemplo prático que eu irei mostrar agora. Repare que nesse exemplo trata-se de um modelo prismático simétrico, com dois rebaixos laterais. Nesse caso, como o modelo é simétrico, duas cotas são suficientes para dimensionar o rebaixo, a cota do comprimento e a da profundidade ou altura do rebaixo. E para complementar as dimensões do modelo, é necessário indicar as cotas básicas, como o comprimento de 30 mm, a largura de 8 mm e a altura de 18 mm. Mas nem sempre a peça tem dois elementos iguais. Observe uma peça com dois rebaixos diferentes. Como podemos fazer a cotagem dessa peça? Como os dois elementos são diferentes, é preciso colocar as cotas de tamanho em cada um dos seus rebaixos. Assim ficaria o dimensionamento completo do desenho com as cotas básicas e de elemento. No caso de peças com 3 ou mais elementos, devemos verificar em que vista representa melhor o rasgo e o orifício. Nesse caso, a vista frontal é onde se representa melhor o rasgo e precisamos de duas cotas, uma cota de comprimento e uma cota de profundidade. A localização dos rasgos fica definida pela linha de simetria. Outro elemento que devemos dimensionar é o furo, bastando indicar o seu diâmetro na vista superior, onde a forma do furo aparece de forma mais clara representada. Com a indicação das cotas básicas, o dimensionamento da peça ficou completo. Iremos falar agora sobre a cotagem de peças com elementos angulares. Muitas peças apresentam partes chanfradas, que servem para quebrar os cantos vivos da peça. O chanfro é obtido pelo corte da aresta de duas superfícies que se encontram. Nesse caso, o chanfro pode ser cotado de duas maneiras, por duas cotas lineares ou por uma cota linear e outra angular. As cotas lineares são aquelas que vimos até agora, elas indicam as medidas de extensão. E as cotas angulares indicam as medidas de abertura de ângulo. Observe nesse exemplo. Nesse exemplo, a vista que o chanfro aparece cotado é a vista frontal. As cotas 10 e 20 indicam o tamanho do chanfro. A largura do chanfro coincide com a largura da peça. Como os elementos do chanfro são iguais, basta cotar um deles. A cotagem completa dessa peça ficaria dessa forma. Existe outra forma de cotar os chanfros, com cotas lineares e angulares. Como os ângulos do chanfro são diferentes, nesse caso, cada um deve ser cotado separadamente. Repare que no chanfro da esquerda, ele foi determinado por uma cota linear de 10 e outra cota angular de 77 graus. A cota 10 indica a altura do chanfro e a cota 77 graus indica a abertura do ângulo do chanfro. Nos dois casos, a largura do chanfro de 15 mm coincide com a largura da peça. Assim, podemos executar o chanfro sem grandes dificuldades. Fica mais fácil ainda quando o ângulo do chanfro for 45 graus. Veja nesse exemplo. A cota 2 indica o comprimento do chanfro e a cota 45 graus, que é a angular, indica a abertura do ângulo do chanfro. Mas lembre-se, a cotagem só pode ser realizada dessa forma quando a abertura do ângulo for de 45 graus. Nessa outra peça, a cotagem também foi realizada com cotas lineares e angulares. Nesse exemplo, podemos observar que a vista onde os elementos angulares aparecem melhor representado é a vista frontal. Então, nela fazemos a cotagem desse elemento. A cota 125 graus indica a abertura do ângulo do elemento e a cota 45 indica o comprimento do elemento. A existência da linha de simetria dispensa a indicação de cotas de localização. Portanto, a cotagem ficaria assim, sendo que as cotas 60, 15 e 21 são cotas básicas. Como vemos, a abertura dos elementos angulares são 30 e 150 graus. O tamanho do elemento angular da direita é 4 mm e somente irá aparecer do lado direito da figura. Isso irá ocorrer porque a altura do elemento angular é a mesma em ambos os lados e assim não é necessário repetir essa cota. Cotamos o raio e o diâmetro do furo na vista superior, indicando o raio interno de 3 mm com o símbolo R3 e o diâmetro externo com o sinal de diâmetro e o valor de 8 mm.
Já a altura externa do furo, cotamos na vista frontal, com valor de 3 milímetros. A altura e a largura da peça, nesse caso, são cotados na vista lateral esquerda. É fácil, não é? Mas para melhorar ainda mais sua compreensão sobre a cotagem de elementos, vamos mostrar outros exemplos na prática agora. Bom, pessoal, nesse exemplo nós iremos cotar essa peça. Primeiramente, devemos analisar o contorno, o formato dessa peça. Temos a vista frontal da peça, temos a vista superior da peça e a vista lateral esquerda. Se a gente quisesse cotar o rasgo dessa peça, por exemplo, essa parte aqui, ó, fica mais claro que a gente faça essa cotagem na vista frontal da peça do que na superior. Então devemos evitar cotar onde tem essas linhas de projeções, essas linhas tracejadas. Da mesma forma, o orifício dessa peça ele é claramente visível na vista frontal do que na vista superior, bem como na vista lateral esquerda. Então, iniciaremos cotando a profundidade aqui desse rasgo e a sua largura, e depois iremos fazer as outras cotas. Então, inicialmente, utilizando uma régua comum, podemos prolongar aqui linhas bem finas, que são as linhas auxiliares. Depois a gente apaga o excesso das linhas. O ideal para fazer essas linhas seria a régua paralela. Como eu não tenho aqui, vou utilizar uma régua comum. E aí traçamos então traçamos então a linha de cota. Então podemos aqui, por exemplo, fazer uma linha de cota aqui, só posicionando melhor aqui essa linha, deixa mais próximo aqui do desenho, tá? E fazemos aqui a linha de cota. Tá? Eu vou apagar o excesso depois. A gente pode apagar o excesso aqui. Muito bem, então fazemos aqui o limite. Nesse caso vou usar o ponto, a bolinha aqui para facilitar a execução dessa cota. E aí meço, né, quanto que mede. Nesse caso aqui está medindo 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. Sempre, pessoal, a cota acima da linha de cota, não esqueçam disso. Depois temos 22 milímetros e depois mais 22 milímetros. Então eu cotei aqui a largura desse rasgo e essas duas extremidades aqui. Só conferindo aqui, provavelmente aqui também tenha 22, eu medi errado aqui, ó. Então aqui também tem 22 milímetros. Uma peça simétrica. Muito bem. Agora vamos medir aqui então a profundidade dessa peça, né, desse dente aqui na verdade. Então podemos fazer linhas bem estreitas. Aqui não há necessidade de a gente fazer também, porque como essa peça é simétrica, não há necessidade então de repetir as cotas. Então iremos fazer aqui essa medida, né, desse rasgo, estender aqui um pouquinho para fora e aí fazemos aqui o limite, apago o excesso de traço. Nesse caso temos então 15 milímetros. Então fizemos a cotagem aqui. Podemos cotar aqui, por exemplo, o raio ou o diâmetro desse orifício. Se a gente quisesse cotar o raio, por exemplo, poderíamos fazer uma seta aqui, R igual, e aí meço aqui quanto que tem o raio dessa circunferência. Nesse caso aqui está aproximadamente 14 milímetros. Tem um raio do orifício. Podemos cotar também
a largura total ou o comprimento total, perdão, da peça. Pode ser nessa vista superior. Eu consigo então ter uma visão das partes superior da peça. Vou apagar o excesso aqui dos traços. E aí eu faço o limite e meço qual é o comprimento da peça. Nesse caso eu tenho 101 milímetros. Depois fazemos a largura aqui da peça. Poderia ser aqui ou poderia ser aqui na vista lateral esquerda. Vamos fazer aqui nessa extremidade aqui. Então, vamos fazer aqui na vista lateral esquerda a cotagem da largura da peça. Então, limite, apago o excesso e aí eu faço a medição. Teremos então aqui nesse caso 23 milímetros. Poderemos informar aqui então a distância do rasgo até o centro ou até a extremidade do círculo. Então aqui, se a gente estender essa linha de cota aqui, ó, por exemplo, tá? Poderíamos ter essa distância aqui, ó. Nesse caso teríamos 21 milímetros aproximadamente, tá? Então a gente observa aqui a distância do centro ou da extremidade de circunferência até a extremidade aqui do rasgo. Temos aqui a profundidade do rasgo, a largura do rasgo, né? Essa dimensão aqui também. Temos comprimento total, largura total da peça, tá aí. E o raio da circunferência. Então tá aí, pessoal, uma cotagem simples de uma peça. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário nesse vídeo. Caso você não tenha assistido a aula sobre cotagem básica, clique aqui no link aqui do lado para você poder assistir. A gente se vê no próximo vídeo, tenha uma ótima semana e até mais!